A gente tem que dizer o seguinte, que no ano passado o nosso tombo iria ser muito maior, né, se não fosse o auxílio emergencial. Para você ter ideia, né, nós gastamos, com o auxílio emergencial, com a ajuda aos estados e municípios e com o SUS, o gasto extra do governo brasileiro no ano passado foi de 8% do PIB, dá mais ou menos 550 bilhões de reais. Tá? 550 bilhões de reais. Então, e por que isso aconteceu? Nós tínhamos, né, no ano passado, como nesse ano, um governo ultraliberal. O que aconteceu no ano passado? Foi fundamentalmente, né, o pragmatismo, a pressão da sociedade, papel da oposição, da minoria, como você mencionou aí, né, o governo que nem queria auxílio, depois ele queria um auxílio de R$200 por 3 meses, a gente conseguiu aprovar um de 600, né? Então, o pragmatismo venceu no ano passado. Só que o negacionismo, tanto no plano econômico quanto no plano da saúde pública, continua. Tanto que agora, 12 meses depois, nós estamos numa situação sanitária pior do que aquela de abril, maio do ano passado, né? Graças, né, ao negacionismo, 3 ministros da saúde, um ministro da saúde que não entende nada de saúde, que não entende nada de logística, um governo federal que não conversa com, né, os estados, os municípios, né, que ameaça, né, quem for fechar e estimular o isolamento social, né. Como disse o presidente Lula ontem, olha, gente, a gente precisa, né, esquecer a imbecilidade, né, do presidente da República e do ministro da Saúde e tomar vacina, usar máscara, passar álcool gel e se isolar. É isso. Né? Isso, inclusive, vai permitir que a economia recupere mais rápido. Né? Agora, então, o negacionismo e essa ideologia, né, do Estado mínimo, do ultraliberalismo, de que não tem condições de gastar dinheiro, isso é uma balela. Né? Claro que tem condições de gastar dinheiro. Né? A gente gastou ano passado, o ministro da Economia, em março, eu venho escrevendo artigos sobre isso. Ele disse que a gente não teria teria no máximo 5 bilhões para gastar com a pandemia. Isso ele disse no dia 10 de março de 2020. Nós gastamos 550 bi e mais 1 trilhão para o sistema financeiro. Por quê? Porque o governo pode se endividar e pode emitir moeda. E continua podendo fazer isso. Porque nós temos 360 bilhões de dólares em reservas internacionais, porque nós temos uma moeda que nós mesmos emitimos. E só para concluir, né, nessa questão do... então, aumentou a dívida, vai aumentar a taxa de juros. Isso é fantasia, isso é chantagem do mercado financeiro. Quem define a taxa de juros é o Banco Central. E qual é a taxa de juros hoje da economia? A Selic, 2% nominal ao ano. Ou seja, a gente está com taxa real de juros negativa. Eu, como disse, sou servidor do Tesouro Nacional. Na história do custo da dívida interna, tá? Em janeiro desse ano, nós tivemos o custo da dívida interna mínimo histórico, tá certo? Então, a dívida cresceu 10, 15 pontos percentuais do PIB e a taxa de juros caiu. Por que caiu? Porque em todo mundo está baixa, né? Porque a inflação está baixa, né? E em todo mundo está com taxas de juros negativas. Então, o nosso Banco Central corretamente baixou a taxa de juros, talvez pudesse até baixar mais um pouco. Mas, enfim, então não tem nada. Aumentou o gasto, aumentou o déficit público, vai aumentar a taxa de juros? Mentira. Finanças públicas não é igual à finança da dona de casa. O Estado arrecada imposto, emite moeda e faz dívida. E ele define a taxa de juros da dívida. Então, não tem nada a ver. Tem espaço, sim, para fazer o auxílio emergencial. E é um equívoco colocar na Constituição que o auxílio está limitado a 44 bilhões, gente. A pandemia esse ano é pior do que a do ano passado. Como é que a gente vai limitar em 44 bilhões se no ano passado nós gastamos mais de 350 bilhões com auxílio? E as reservas das pessoas, das famílias, tá tudo indo embora também, né?
Claro, sabe o que vai acontecer, Rafael? Vai acontecer que daqui a 2 meses, morrendo 3 mil pessoas por dia, né, e com todo mundo fechando, aqui a notícia, não sei se você está acompanhando hoje, a notícia é que o governador do DF vai decretar o lockdown total no fim de semana, inclusive durante o dia, as pessoas não vão poder sair de casa. Né? Então vai precisar de auxílio emergencial. O Congresso Nacional vai ter que fazer o quê daqui a 1 mês, 2 meses? Fazer uma outra emenda constitucional para aumentar dos 44 para sei lá quanto. Não tem que colocar limite para isso. Não tem que ter limite para defender a vida e a saúde da população. E o auxílio emergencial, que é uma das principais bandeiras que a gente está levantando hoje também, que é uma política não só social, mas também econômica, né? Uma vez que movimenta a economia. Braulio Cerqueira, da Unacom, muito obrigado. Queria aqui, em nome da minoria, também agradecer o esforço da comunicação da Unacom, que tem feito uma campanha fenomenal, tem feito várias ações, inclusive junto com a gente aí, agradeço aí a Juliana e a Nayara, que têm sido parceiras aí na luta aí, onde na comunicação a gente puder fazer, a gente tá fazendo, viu? Obrigado a vocês, prazer participar aqui. Valeu, Braulio. Boa tarde. Aí eu já vou engatar direto o Gaspar para a gente já finalizar essa rodada e voltar para o plenário, que a gente está aí nessa movimentação, cobrindo o plenário e trazendo participação de especialistas aqui para vocês também, o contexto político, né? Você que está acompanhando, o contexto é esse, né? O governo impôs a votação da PEC 186, que tem várias armadilhas, e para abrir um mínimo espaço fiscal para o auxílio emergencial. Como o Braulio Cerqueira acabou de falar para a gente, foi uma medida limitada, equivocada e que amarra aí a condição nossa de oferecer um auxílio real. Um auxílio de pelo menos R$ 600 é a nossa demanda. Se você concorda, compartilhe, comente, leve essa informação para mais gente, isso é essencial. E aí agora, aproveitando já essa rodada, agradecer o Braulio, muito obrigado, e convidar o Gaspar, que é da Fenale, da Aspal e do Sindap. Basicamente, Gaspar, você representa aí as entidades aí ligadas aos servidores de poderes legislativos e federais, estaduais e do Distrito Federal. Então, de certa forma, acho que você me representa, não é isso? Eu sou, na Fenale, eu sou diretor de comunicação, já fui o presidente, e hoje sou diretor de comunicação. E na Aspal e no Sindap eu sou o presidente, principalmente da Aspal, né, que é a nossa Associação de Servidores Aposentados do Legislativo de São Paulo. Eu sou aposentado e estamos aí nesse sofrimento aí, né, porque nem os aposentados eles deixam mais ficar em paz, né? Exatamente. Muitos ataques seguidos aos aposentados e também quem quer se aposentar, né? Exatamente. Nós estamos aí sofrendo, né? E se pensar bem, tanto a 186 como a 32, né, vão acabar atingindo também os aposentados, embora muitos achem que não, né? Mas tem que se conscientizar de que esses governos vêm para destruir mesmo o serviço público e aqueles que um dia construíram, né, essa nação. Exatamente. Infelizmente. Exatamente, muito obrigado por... Você vê que a própria 103 ainda vem aí trazendo grandes efeitos, né? E prejudicando cada vez mais os aposentados. Queria que você falasse um pouco disso, né? A aposentadoria, as pessoas acham que é uma benécia, uma vantagem, e na verdade a pessoa trabalhou a vida inteira para ter direito àquele benefício. Conquista. É uma conquista, não é mesmo? E o governo atacar isso a gente vê como um ataque sistemático a políticas sociais, a políticas de seguridade social. Como você acha que é a abordagem do governo Bolsonaro a políticas como essa que tanto ajudam aí as famílias brasileiras? Lembrando que muitos dos aposentados são arrimo de família, né? São quem levam aí condições para a família inteira, né? Olha, eu já estive lendo aí matérias, dizem que um percentual enorme de cidades brasileiras, principalmente aí no interior, nos rincões do Brasil, vivem da aposentadoria, né? Os aposentados é que mantêm muitas cidades, né? Muitas famílias, e vivem na realidade do aposentado. E hoje ainda, né, com a questão do consignado, mais ainda cresce essa dependência, né? Então, a gente percebe que a economia brasileira
depende muito do aposentado. Mas me parece que o governo pensa de outra forma, né? Tanto que há um tempo atrás aí uma senhora aí diretora da SUSEP, né, falou que a pandemia foi muito boa porque eliminou muitos idosos e com isso o gasto da previdência estaria reduzindo. Um verdadeiro absurdo, né? Uma coisa que a gente não pode nem pensar numa coisa dessa. Talvez vá para o E a panteão gente de percebe declarações complexas desse governo, junto com colocar uma granada do povo, ou no bolso dos servidores, parasita. que falar que os servidores são parasitas, falar que quem vive de auxílio emergencial é vagabundo. É uma miríade, né? São várias declarações. O filho do presidente, que não sei o que faz, porque na Câmara não trabalha, né? Falando contra a máscara e falando para botar a máscara, enfim, onde ele deve colocar, enfim. Então, assim, é uma miríade, né? É uma série de declarações lamentáveis, né? Sabe que o ruim é que, às vezes, a parte da população acaba assimilando isso e falando igual, né? Eu já vi em rede social, por exemplo, pessoas criticando que idosos tenham prioridade na vacina, que eles deveriam ficar em casa quietinhos, porque não tem nada que sair na rua, e deixar a vacinação para os mais novos. Quer dizer, nós estamos numa situação muito difícil até com relação à opinião das pessoas, né? Me parece que nós estamos ficando calejados, com o Exatamente. coração gelado. Contra a vacinação, veja só, saíram os dados aí, continuam vindo, da vacinação em São Paulo, né? E a mortalidade das pessoas com mais de 90 anos. Enfim, eu não vou lembrar o número de cabeça, mas assim, se morria uma quantidade em janeiro, quando começou a vacinação, e essa quantidade despencou em fevereiro Reduziu. e nesse início de março. Então, assim, de fato a vacinação é uma coisa importante, principalmente para esse público, né? E cria uma ansiedade, né? Eu mesmo tenho 69 anos. Hoje eu estive no posto de saúde para entrar na a chamada fila da xepa, né? Que é aquela vacinação que eles estão fazendo no final do dia com as sobras, porque às vezes sobra e não pode deixar para o dia seguinte. E aí eles chamam os moradores próximos do posto. Mas essas filas hoje estão aí na base de 500 pessoas, 600 pessoas, porque está todo mundo ansioso, todo mundo, né, com medo, porque é um vírus traiçoeiro, né? Existe. Os negacionistas já estão começando a se conscientizar que eles existem, porque as famílias estão sendo atingidas, né? Muitas pessoas aí das famílias da gente, aí, quantos amigos nossos, né? Nós do Legislativo mesmo, já temos vários ex-dirigentes e dirigentes da nossa federação que faleceram com esse vírus. Na minha associação aí na ASPAL, o vice-presidente, que era muito ativo, nós estávamos sempre em Brasília, inclusive nos movimentos todos, em maio do ano passado, não aguentou também e acabou falecendo com esse vírus aí, sabe? Então, não é brincadeira, as pessoas têm que se conscientizar e o governo precisaria se conscientizar, né? Dizem que o efeito Lula aí já melhorou a cabeça do Bolsonaro, que ontem ele já estava de máscara, né? Então, e já depende da vacina. Tem que melhorar muito ainda para oferecer as condições de trabalho aí para as pessoas e do auxílio emergencial. Para finalizar, você acredita assim, a gente está discutindo muito aí no dia de hoje a capacidade de pagar um auxílio emergencial decente. Você acha que um auxílio de R$ 600 é o mínimo aceitável? Qual o valor que você acha justo? Olha, mediante a situação do país, eu acho que o mínimo do mínimo seria esses 600, mas a gente sabe que isso não dá para nada, né? Eu acho que o salário mínimo seria o razoável para que as famílias pudessem ter a situação mínima, né? Porque mesmo assim não é grande coisa, R$ 1.100. Eu, pessoalmente, acho que o salário mínimo já deveria ter sido implantado da vez passada, mas é lógico que esse governo que queria uma mixaria, né, R$ 200, e acabou aceitando R$ 600, né, sendo que nós temos reservas internacionais, nós temos
condições, né? Taxação, poderíamos taxar aí a riqueza. Tem muita coisa para fazer que eles não fazem, né? Cobrar os devedores, né? Aqueles que devem impostos aí, todo tipo de imposto, é na Previdência, em todo lugar. Se começassem a cobrar esse pessoal, também nós teríamos dinheiro. Mas eles pensam só em taxar aposentado, né? E nós, aposentados, estamos pagando aqui em São Paulo, para você ter uma ideia, não é nem a questão do aposentado pagar sobre o teto do INSS, como a emenda 41 visava hoje, por causa da emenda 103, aqui em São Paulo, o Dória implantou o desconto a partir de um salário mínimo. Quer dizer, todo aposentado que ganha a partir de um salário mínimo tem desconto da Previdência. É um roubo, né? É um absurdo. E nós temos aí, estamos apoiando um projeto que é o PDL 22 para revogar o decreto 65021 do Dória, que faz essa cobrança absurda, né? Muitos aposentados aí que estavam com problemas de saúde não estão podendo comprar remédios porque isso também tem esse desconto. E isso veio da emenda 103 do Bolsonaro. Exatamente, né? A gente fica vendo essa falsa disputa entre Dória e Bolsonaro, sendo que os dois têm atacado sistematicamente os aposentados, atrasaram várias medidas da pandemia, e a gente tá aí, né? Cobrando ações e tal. Então, muito obrigado, viu, Gaspar? Conte conosco aqui da Liderança da Minoria, a gente tá aí no dia a dia tentando fazer essa luta. Esperamos que vocês continuem defendendo aí os servidores e os aposentados e o povo em geral, né? Que estão precisando realmente do legislativo como defesa e não como ataque. Muito obrigado. Nossos parceiros aí, muita gratidão pela luta aí a vida toda, e agora também aí na FENALI, na Aspal aí. Muito obrigado, hein? Eu que agradeço. Aí e vamos em frente. Vamos Obrigado. que vamos na resistência. Então vamos voltar para o plenário, a discussão continua na Câmara, a gente está aí no segundo turno da votação da PEC 86, e repetir mais uma vez, a gente vai ficar nesse ping-pong entre especialistas e o plenário. Não deixe de compartilhar, se você quiser também comente, deixe sua mensagem, já a gente volta para ler algumas participações.